Tá todo mundo sendo gravado a partir de agora. Tudo que vocês disserem poderá ser usado contra vocês. Então tomem muito cuidado. Eu vou meio que direto, tá, gente? Que faltou trabalhar os aspectos da última aula com vocês. Continua do mesmo jeito, tá? Se dá umas travadas, alguma coisa assim, vocês avisam aí, tá? Beleza? Apesar que eu acho que eu vou vendo. Deixa eu só a luzinha dar um start aqui. Mas por enquanto só tem um pontinho. Vamos lá, aspectos. Hoje a gente vai ver os aspectos da função de segundo grau. Aspectos da função quadrática. Estão vendo minha luzinha, gente? Sim, pro. Sim. Então, tá. Então, beleza. Vamos lá. Lembrando de ontem, é que para mim tá dando umas travadinhas. Deixa eu ver. Ah, eu já sei por quê. Porque eu deixei um monte de coisa aberta aqui. Pera aí. Não é problema da internet, é problema meu mesmo. Eu fui ver o negócio da Ana, eu fui puxando, pera aí, que senão ele vai ficar... Aí vocês vão ficar vendo a luzinha travada. Ontem eu cheguei a passar o da parábola, né? A concavidade. Se era feliz, positivo, estava para cima. Se era triste, negativo, estava para baixo, certo? Lembram disso, né? O que ficou faltando a gente ver? Que agora a gente vai entrar nessa ideia dos aspectos, tá, gente? Aqui eu sei. O que ficou faltando para ontem? Então, são algumas coisas mais gerais. Porque para desenhar o gráfico, eu vou precisar dessa ideia. Vocês vão fazer em sequência, tá, gente? Da aula anterior. Eu vou fazer uma parábola aqui, mas só porque para orientação dos aspectos, tá? Vamos colocar uma bonitona aqui assim, ó. Depois vocês vão fazer exatamente essa coisa que eu estou fazendo aqui, tá? Fiz uma parábola. Essa parábola que eu fiz, o A dela é positivo ou é negativo? O que vocês acham? Positivo. Positivo. Eu escutei vocês, tá? Eu só não falei depois porque estava dando interferência na rede. Senão ia ficar... Tá bom? É engraçado, quando dá interferência na rede, eu escuto todos vocês, mas vocês não me escutam. Coisa de doido, né? Tem duas raízes, x1 e x2 aqui, tá? Então, esse é o primeiro aspecto. x1 e x2 são as raízes da função, tá? Como é que a gente calcula as raízes, pessoal? Aquele jeito clássico, né? O cálculo delas, ó. Bhaskara, delta é igual ou soma e produto, né? A gente vai treinar mais essas coisas. Mas a forma clássica, você vai fazer b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O c aqui eu vou fazer essa cor. Beleza? E aí o x, são as raízes que a gente calculou, é menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2a. Beleza? Alguma dúvida até aí? Isso aqui acho que vocês já conheciam, né? Não, professor. Qual é um aspecto importante do delta, tá? Que tem aqui, ó, uma observação, vocês podem deixar aí no cantinho. Se o delta é maior que zero, a gente tem x1 e x2. Ou seja, duas raízes. Se o delta for igual a zero, adivinha quantas raízes a gente tem? Isso, Não, se for uma só. igual, as raízes são É, iguais. isso mesmo. Mas aí você só tem uma raiz, né? Elas serem iguais significa que você só tem uma.
É, Isso. E se o delta é negativo, não não tem. existe. Isso. Mas cuidado, tá, gente? Não existe. Cuidado, sabe por quê? Não existir raízes significa que a minha parábola ou ela vai estar inteiramente para cima ou ela vai estar inteiramente para baixo. Mas existe a parábola, tá? Ela só não toca o eixo X. Isso aqui é extremamente importante, tá? Pra vocês saberem. Agora que a gente vai começar o estudo da função propriamente dito. Você está vendo aqui no eixo Y, esse cara que está cortando, ele é o valor do C da nossa função de segundo grau. Tá? Esqueci de colocar, né? Aqui é Y e aqui é X. Ele é o valor, o último, né? Quem fica sozinho quando o X é zero. Né? AX quadrado dá zero e B vezes zero dá zero. Só sobra o C. Então, é a mesma coisa. Lembra da reta? O valor inicial era quem não tinha X? Tipo, o valor fixo. Aqui também. O C funciona como se fosse o fixo da parábola. É sempre quem vai estar passando no eixo X. Só que tem uma coisa importantíssima da parábola, e aí já é novidade, eu acho, para a maioria de vocês. Só quem já viu um pouco mais assim, né, vai conseguir destacar. Porque essa parábola ela tem esse ponto aqui, ó, tá vendo aqui embaixo? Esse ponto é um ponto mínimo ou máximo? Mínimo. 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 Perfeito. E aí, uma característica legal, ele tem as coordenadas desse vértice, tá? Que a gente chama. A gente coloca x do vértice e y do vértice, que dão essa coordenada aqui, ó, tá vendo? Professor, dá para calcular eles na raça? Dá. Como que a gente faz isso? O x do vértice, você está vendo que ele está no meio das raízes? Ele vai estar sempre na metade, porque ele divide a raiz, a parábola em duas, ó. Quer ver? Toda parábola que tem um vértice, a parábola é simétrica. Se você corta ela aqui, ó, no meio, que nem eu fiz, o que está do lado direito é igual ao que está do lado esquerdo. Lembro que eu até comentei ontem com vocês, né? Isso daí. Beleza? E o x do vértice está exatamente no meio. Então dá para você somar x1 mais x2 e dividir por 2. Você tem uma média aí. Mas eu vou passar a fórmula, tá? Para vocês. É até importante vocês também memorizarem, tá? As coordenadas do vértice. Tem alguém que já sabe dessas fórmulas ou não? Sim ou não? Eu não sei, não. Eu acho que eu já estudei, mas eu não me recordo. É menos b sobre 2a. Eu já o estudei, x mas eu do não lembro. vértice. Que isso, professor? É o que vai dar essas coordenadas, ó, tá vendo? Do meio da parábola, do vértice. Ah, tá, eu já tinha, mas Eu aprendi. Eu não isso, mas entendi não sabia nem pra nada. que servia. Não tem problema, eu vou calcular isso com vocês, tá? E o valor mínimo dessa parábola é menos delta sobre 4a. Teve gente que Professor, deixou... Ah, Tô tá aí. entendendo nada. Calma. Você entendeu aqui, ó, o vértice que eu falei, o pontinho mínimo? Entendi, mas o que é isso que você tá fazendo aí embaixo? Ah, calma, eu vou dar um exemplo. Isso daqui é a fórmula para você chegar nesses pontos. Entendeu agora? Aham. Ou se ficou confuso, peraí, eu Ô, vou dar um professor, exemplo. Oi. se eu não me engano, ele também serve para conferir a função, não é? Ou não? Também dá. Dá para fazer um monte de coisa com ele. Mas o mais importante é vocês lembrarem que isso daqui é um ponto. O vértice, ele tem uma coordenada, o x do vértice e o y do vértice. É um pontinho que vai ficar lá no meio. O y do vértice ele indica o menor valor possível da função, quando é mínimo, ou maior, né, quando for máximo. E o x do vértice ele indica exatamente o ponto de simetria da parábola. É até onde, digamos assim, que ela vai. Melhor do que isso, vamos fazer um exemplo, né, gente? Pra vocês entenderem isso. Né? Eu tenho tempo? Professor, Tenho.
Diga. Vou fazer uma pergunta. Antes de você colocar a gravação no YouTube, fica no Teams também? Fica, só que às vezes está dando uns problemas. Por isso que boto normalmente no YouTube. Mas no Teams é só você ir nas postagens e tem que abrir as postagens, aí vai estar em algum canto lá a gravação. Tá, mas aí ele sai na hora, né? Tipo assim que você encerra a chamada, daí ele já cai lá, né? Continua lá. É, isso. Demora um pouquinho, mas já Pronto. cai. Tá, obrigada. Oi. Sobre isso, tem outra forma de fazer. Tem como ir lá na Microsoft Steam, se eu não me engano. Aí você pesquisa o nome do professor, tipo, inteiro, assim. Aí você coloca para achar as pessoas e aí vai ter lá todas as gravações que ele fez, a última até a primeira. Ah, isso sim. Aí é na sua conta da Microsoft, do stream. Professor, Você coloca lá, você entra. E É mais desculpa, fácil. travou. É. ali na observação, tá escrito não o quê? Não existe Ah, tá. Ok, quando o obrigada. delta é negativo. Professor, como que faz para eu ver todas as aulas, igual a gente falou? Então, tem no YouTube, ou você vai no Microsoft Stream, você digita assim, Microsoft Stream. Você vai entrar nele, aí vai estar lá na sua guia, meus vídeos. Aí você pode entrar lá nos seus vídeos e vai aparecer todos os vídeos que você gravou, que você participou de gravação. Se você tem muita gente que fez gravação, aí você digita tio Careca lá, aí vai aparecer eu. Não, tô brincando, você digita professor Vinícius. Ah, tá. Bem mais fácil do que ficar entrando em todas as salas procurando. Mas lembrem-se que para vocês, e mesmo assim ainda pode dar uns rolos lá, às vezes para você entrar tal. O jeito mais fácil mesmo é do YouTube, né, gente? Tem a playlist lá de vocês. Só que eu só vou conseguir subir os vídeos dessa semana no sábado. É que, tipo, nem todos os professores. Na verdade, nenhum professor faz no YouTube. Aí fica um pouco mais complicado, entendeu? Será? Eu fiz exatamente para ficar mais fácil? Vocês não acham mais fácil? Sim, é mais fácil, Não, só que não. sim, no YouTube, mas nem todos os professores fazem. Nem todos os professores colocam entendi. lá. Isso que ela quis dizer, eu acho. Sim, foi isso. Entendi. Aí é complicado, né? O problema é que vai chegar uma hora que começa a travar, entendeu? Eu não sei vocês, mas que nem quando eu vou acessar lá pelo stream, direto trava. Aí você vai abrir, ou para baixar demora, entendeu? É fogo. E isso que eu tenho minha internet lá de 100 mega no apartamento. 100 mega. Mas, enfim, vamos continuar. Deixa eu dar o exemplo aqui. Exemplo. Exemplo 1. Eu não vou fazer o gráfico ainda, mas é essa a ideia que a gente está indo para aprender, tá? Sem ficar fazendo um monte de pontinho. Vamos pegar uma funçãozinha dedinho, vou calcular tudinho dela. Aspectos. Beleza? Ó. Chuchu, beleza. Tudo que nós temos direito. X² menos 5x mais 6. Vamos pegar essa... Opa, desculpa. Voltou. Tava dando interferência, tá? Por isso que eu parei de falar. X² menos 5x mais 6. E vamos calcular as coisas. Primeira parte, vamos descobrir quem é o A, quem é o B, quem é o C. Ó, bem fácil, hein, o começo. Começa fácil, a gente termina complicando as contas. O A Não é é tão o complicado. 1. O Pode B é o falar? 5. O B, negativo, né? Não Menos 5. esquece É, disso. menos 5. Isso. E o C é E o 6. C É o 6. já é certinho. E o C é o 6, que é o último, o cara que tá sozinho. Fechou? Agora, essa minha parábola, como o A é positivo, ela vai estar feliz ou triste? Feliz. Feliz.
Eu achei que era três. Feliz que nem vocês estão assistindo minha aula. Olha, que triste. Não é triste, não. Triste é lógico. quando é negativo. Magoou, viu? E Eu acho ela que a tem sua um valor. associação não foi muito certa, professor. E nesse caso, é mínima ou máximo o ponto? Mínima. Perfeito. E ela tem um ponto mínimo, menor de todos, tá? Esse é só associado. Vamos seguir agora a viagem. Antes de eu fazer um esboço assim, geral, tá? Falta as raízes. Como é que a gente calcula as raízes? Daria até para pensar em some-produto, que nem no começo do ano eu mostrei para vocês. Tem até o vídeo que eu gravei aqui mostrando isso. Só que aqui eu vou calcular o vértice. E no y do vértice eu preciso do delta. Então eu vou sempre calcular por delta mesmo. Agora é a Pode vingança dos... repetir para mim. O que travou? Qual parte? Quando você estava falando de some-produto, eu acho. Né? É. Ah, tá. De soma e produto é que eu ensinei lá vocês, mas o problema é, para calcular o y do vértice, as coordenadas do vértice, agora, né, essa coisa nova aqui que entrou, que são do que representam ponto mínimo, eu preciso do delta. Então, como eu preciso do delta, eu não vou calcular por soma e produto, eu sempre vou fazer por Bhaskara. Ah, tá, Entendeu? entendi. Beleza. Vamos calcular lá então. Deltinha vai ser igual b ao quadrado, fica menos 5 ao quadrado. Só que é óbvio que aqui eu vou um pouco mais rápido, tá, gente? Vocês já estão grandinhos, né? Já cresceram, já são todos meninos astutos, vacinados. Eu não preciso ficar perdendo tempo fazendo etapa por etapa, concordam? Ih, ficaram quietos, que mito. Aqui é 25 menos 24. Claro. Concordamos, professor. Hum. Sim. Todos de acordo. Então, beleza. Delta é igual a 1. E aí, para calcular as raízes, eu vou deixar só do vértice aqui, que daqui a pouco eu vou usar. Vai ser menos b. Então, fica menos 5, mais ou menos raiz de delta, que é mais ou menos raiz de tudo sobre 2a, que é 2 vezes 1. Outra linha já vou Professor, travou copiar. tudo. Voltou? Voltou. Então, beleza. Aqui eu já estou resolvendo, tá na linha de baixo, direto. Aí menos com menos dá mais ou menos raiz de 1 dá 1, 2 vezes 1 deu 2. Beleza até aí? Sim. Então tá. Agora você faz uma continha com mais e a outra continha com menos. Então fica 5 mais 1 sobre 2 e 5 menos 1 sobre 2. Dá 3 e 2. Isso aí. Ixi. Deixa eu fazer pra cá. Under 2, under 2, under 2. Vai dar 3 e 2. X1 é 3, né? Quer dizer, tanto faz aqui. Uma é 3 e a outra é 2. Beleza? E o que está faltando para a gente completar? X do vértice e Y do vértice, que eram as coordenadas do meu ponto mínimo. Eu vou fazer aqui embaixo. Que aí lá do lado direito eu vou fazer um esboço da parábola. Vamos determinar as coordenadas do nosso vértice. Beleza? Como que a gente calcula isso? Então, primeiro, x do vértice é igual, y do vértice vai ser igual. A fórmula está lá em cima. X do vértice é menos b sobre 2a. Então, fica menos 5 sobre 2a. 2 vezes 1. E o y do vértice é menos delta, ou seja, menos 1
O delta é 1 sobre 4A, que é 4 vezes 1. Alguma dúvida aí do que eu substituí? Não. Não? Não. Então, tranquilo. X do vértice, portanto, vai ser menos com menos lá em cima, dá 5 sobre 2. É 2,5, não é 5 sobre 2. Perceba que 2,5 está exatamente na metade entre o 2 e o 3, que são as raízes. Vocês já vão entender isso na hora que eu fazer um pequeno esboço. E o y do vértice vai dar quanto? Que é o menor valor dessa função. Vai ser menos 1/4. Beleza? E agora que vai vir a parte extremamente importante. Então, quero que vocês prestem bastante atenção, que é o esboço do gráfico. É basicamente o gráfico já, tá? Com todas essas informações. É só um rabisco, digamos assim, tá? Como é que eu vou fazer esse rabisco? Eu vou fazer só a reta X, para a gente ter uma orientada, pelo menos, tá? Não precisa fazer o Y, só a reta X. Aí, eu vou colocar as raízes, não é assim que a gente fazia? E eu não marcava as raízes? Quem são as raízes? 2 e 3. Então, aqui 2 e aqui 3. Tudo bem aí? Até aí? Yes? Show de bola? Tudo certo. E aí eu vou passar a parábola feliz, ó, por aqui. Ó a parábola feliz. Tá certo que aqui ela deu uma entortadinha, mas ficou uma parábola feliz, que nem você. Aí, magoou, viu? Olha, eu me esforçando para fazer uma coisa bonita, a pessoa vem e fala assim. A gente fica triste, viu? Professor, Não, eu sei que eu não sou... Ah, então, quero ver. Vocês ficam falando assim? Quero só ver. Agora vamos lá, vamos entender o que é esse x do vértice, esse y do vértice aqui. Olha só, o vértice está aqui, ó. Se eu tivesse feito a parábola certinha, isso daí ia estar exatamente no meio. E uma parte era igual à outra. Dá para perceber o quanto horrível foi meu desenho. Mas o mais importante é vocês entenderem, né? O x do vértice, ele está aqui, ó, no eixo x. Vale quanto? 5 sobre 2. Vocês entenderam? Ó, ele está no meio, entre o 2 e o 3. E o valor mínimo dessa função, eu vou colocar ele aqui, ó, normalmente y a gente coloca do lado. Oi? A lousa travou pra mim. Ixi, peraí. Voltou ou não? Voltou? Parece que tá. Tá. voltou. É que deve ter parado para todo mundo. É que ele acabou de dar o erro na chamada. E agora, voltou? Se voltou. Você que tá travando Eita, agora. agora travou tudo. Volta aqui a Meu luz. Deus. Todo mundo tá vendo a luzinha? Sim, aí Tô vendo a lousa. Agora saiu. Eu saí da lousa, tá, gente? Você Fiz de tá- propósito. você Não sei tá se todo em vocês- si. Agora voltou a lousa. Voltou a lousa, mas ele travou. Não tô ouvindo nada, professor. Voltou eu? Agora voltou. Voltou. Você tinha travado. Pronto, voltou agora? Voltou. Um pouquinho Eu que tinha travadinho, saído mas da voltou. lousa. Então, beleza. Ó, essa coordenada, vou voltar aqui então. Essa coordenada, o cara que tá no meio, tá? Que divide ela na metade, o x, é o x do vértice, é o 5 sobre 2. Entenderam? E o y do vértice é até onde que ela desceu. Né? Ele vai estar aqui, ó, no eixo y. Eu vou até fazer assim, ó, que eu acho melhor. Imagine como se aqui fosse um nível, tá? Ó. Esse nível, que é até onde que ela desce aqui,
é o y do vértice, que vale quanto? -1/4. Vocês entenderam? Ela desceu até o -1/4. Então, no caso, o Oi, Y é peraí. essa linha? Peraí. Oi, desculpa, eu não entendi. Uma de cada vez. Pode falar. Peraí. Então, o x do vértice, ele é a divisão exata da função, do gráfico, e Isso, o y do vértice é até é o ponto mínimo. isso. Ou máximo, se ela tivesse triste. Ah, tá. Então, no caso, ele vai ser essa linha de baixo. Isso. Ou de cima. Se ela tivesse a contrária, seria o de cima. Se tivesse assim, né? Ó, pium. Aí seria aqui. Entendi. Beleza. Eu vou deixar um exemplo 2 para vocês fazerem. E aí vai ficar isso. A gente tem aula amanhã? Eu vejo minhas crianças amanhã? Sim. Ah, bom. Senão eu ia morrer de saudade. Aí não ia ficar, né? Não ia aguentar ficar tanto tempo longe de você. Tá Nossa, vendo, professora, mano? Deus Não me livre. acredito. Ai, que fofo. Que fofo, até parece que é assim. Olha, vocês estão vendo? Eu abri no meu coração. Efeito quarentena. E A vocês pensando quarentena assim, tá tocando a emoção de todo mundo, professor. Relaxa. A gente leva em consideração. beleza. Agora deixa eu só pensar aqui, peraí, para ficar um exemplo legal. Ainda bem que ficou gravado isso. Pra depois ele não falar que nunca falou isso. Né? Aí depois vocês vão usar isso, né? Fala assim, vou usar contra você, tá vendo, professor? Aí quando vocês estiverem bagunçando, você fala, lembre-se que você ama a gente. Aí tá aqui, ó. Aí vamos tirar um print. Deixa eu ver. Pera aí, agora... Vamos, cabecinha, afundou-se. Tem que pegar o lápis. Vocês ficaram falando, me desconcentrou, tá vendo? Pra botar o exemplo. Calma aí, porque senão vai dar ruim aí pra você. Oi. Por que no exemplo 1, onde tem o ABC em vermelho, verde e amarelo, você só colocou você só meio que classificou um em mínimo, máximo, essas coisas? Não tem que fazer em todos? Não, eu não entendi como assim no exemplo. É que isso é só um aspecto geral. Eu só coloquei ele. Mas o que que você. Eu não entendi a sua pergunta. Você queria mais alguma coisa? Não, só tava perguntando se é obrigatório colocar, porque você não colocou, entendeu? Ah, tá no. O que que faltou? Eu não entendi, Bia. Biazuto. Tipo, o A é igual a 1, que Isso. é a carinha feliz porque é positivo e é mínimo. Aí o Isso. B seria carinha Não, triste e não máximo. precisa. Não. É Ah, tá. só o A. Agora eu entendi sua pergunta. É só o A que indica. Só o A. Tá bom. O B pode ser positivo ou negativo, que tanto faz. Mas quem manda na carinha feliz ou triste é só o A. Ah, tá. Beleza? Uhum. Agora eu entendi sua pergunta. Isso que Obrigada. foi bom de nada. Ah, prontinho. É isso aí. A gente tem. Ainda tá. Isso. Beleza. Então fica menos x quadrado, menos 4x, mais 5. Essa função que vocês vão estudar, beleza? Para amanhã. Aí amanhã eu começo a aula fazendo ela. Fechou? Fechou. Ah, e aí tem o... Oxi. Deixa eu entrar lá na reunião do povo de Edi. Tira um print, gente, quem não anotou, que eu tenho que correr aqui pro povo de Edi, que eu esqueci. Eles vão me matar. Professora Matheus, só pra que esqueceu o Edi. Eu esqueci de Edi, tá vendo? É pra gente. Voltou. Vocês tiraram o print? Eu tirei. Sim.
Então, Ô, beleza. Oi. vô,